Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Um menino de uns 9 anos entrou sozinho. Não o condene, senão você morre amanhã. O juiz zomba e implora no dia seguinte. Era uma manhã cinzenta em Charlotte, Carolina do Norte. Uma chuva leve varria as calçadas do centro da cidade, dando às ruas uma aparência brilhante, quase fúnebre. Dentro do tribunal, a sala 4C, normalmente sem graça, vibrava com uma tensão quase palpável. Cada banco de madeira parecia render sob o peso da atenção coletiva. Jornalistas rabiscavam nervosamente em seus cadernos ou digitavam freneticamente em seus teclados, com os olhos fixos no homem no centro de todas as conversas. No banco dos réus, Malik Turner, 34, um respeitado ex-professor de matemática da Jefferson High School, mantinha a cabeça erguida, apesar das correntes nos pulsos e do olhar gélido que o promotor lhe lançava a cada movimento. Sua constituição atlética e a camisa levemente amassada contrastavam com a rigidez clínica do mundo jurídico. Através do vidro à prova de balas, ele olhava para um ponto distante, como se mentalmente apreendesse uma realidade mais justa do que a que se desenrolava ali. Seu rosto revelava cansaço. Olheiras, barba por fazer, mas nas pupilas, uma chama, a de um homem que sabe que está dizendo a verdade, mesmo que ninguém pareça querer ouvir. Ele não foi apenas acusado de um crime, ele se tornou o símbolo silencioso de um sistema judicial que muitas vezes julga a cor da pele antes dos fatos. Sentada atrás dele, uma menina de cabelos trançados brincava distraidamente com uma boneca de pano. Kayla, sua filha de 6 anos. Ao seu lado, sua mãe, Denise, a ex-companheira de Malik, enxugou as lágrimas silenciosamente, tentando se manter forte pela filha. Ela sempre soube que Malik não era capaz do que era acusado. Mas ali, a verdade parecia ter sido cortada pela raiz. A vítima, Walter Granger, um magnata do mercado imobiliário com um passado conturbado, mas uma rede de contatos bem estabelecida. Ele foi encontrado morto no estacionamento de seu prédio de luxo, com um tiro na cabeça, sem câmeras de segurança ativas, sem testemunhas diretas. No entanto, alguns dias depois, Malik foi preso, uma impressão parcial em uma porta. Uma vídeo de vigilância borrado onde pudemos distinguir um homem negro de estatura média e, sobretudo, a enorme pressão da família Granger, que exigiu um culpado. Rapidamente. O juiz Howard Kingsley, 62. Era temido por seus veredictos finais e suas decisões raramente favoráveis aos réus negros. Ele pairava sobre o julgamento como uma ave de rapina, indiferente à complexidade humana que se desenrolava diante de seus olhos. Nem pestanejou quando uma testemunha de defesa foi dispensada sob a alegação de falta de credibilidade. O promotor Michael Denton baseou-se mais na emoção pública do que em fatos concretos. Seu discurso era hábil, mas vazio. Quanto ao advogado de defesa, Eulydia Franklin, uma mulher brilhante, mas com poucos recursos, ela lutou desde o início contra uma avalanche de suposições e insinuações. O júri, composto em sua maioria por brancos, parecia desconfortável, mas resoluto. A pressão da mídia, os sussurros nos corredores, os olhares insistentes da família Granger na primeira fila. Tudo indicava que o destino de Malik estava no fio da navalha. Enquanto o juiz se preparava para dar suas instruções finais ao júri, uma tensão gélida tomou conta da sala. Silêncio total. Foi então que a porta no fundo da sala se abriu silenciosamente. Todos os olhos se voltaram, alguns quase pularam. Um menino de cerca de 9 anos entrou sozinho. À primeira vista, ele não era nada especial. Baixo, magro, com uma tez caramelada, jeans desbotado um pouco curto demais e um moletom largo com capuz e mangas que lhe caíam sobre os pulsos. No entanto, algo em sua presença gelou o ambiente. Não era nem a sua aparência nem o seu porte, mas a luz estranha em seus olhos. Uma mistura de inocência crua e consciência aguçada, como se ele carregasse dentro de si um conhecimento que poucos adultos poderiam entender. Na mão direita ele segurava um pequeno caderno azul marinho, amarelado nas bordas, desgastado, quase antigo. Parecia um diário, ou um caderno de esboços, ou um livro de segredos. Ele não disse nada. Ele caminhou lentamente, cada passo ressoando como um sino nessa atmosfera suspensa. Até os oficiais de justiça, geralmente rápidos em interceptar qualquer intrusão, permaneceram congelados, hipnotizados por esta estranha procissão. Ninguém o conhecia. Ninguém o vira entrar. Nenhuma mãe o acompanhava. Nenhuma chamada de segurança havia sinalizado sua presença. Chegando a poucos metros do juiz, ele parou, levantou a cabeça e olhou fixamente Howard Kingsley, direto nos olhos.
O magistrado sustentou o olhar dele por um segundo, depois franziu a testa, irritado, quase perturbado. Não o condene, ou você morrerá amanhã. A voz da criança era de clareza impressionante. Nem um grito, nem uma reclamação. Um simples aviso falado como uma certeza. Um murmúrio percorreu a sala como uma onda repentina. Alguns jornalistas instintivamente levantaram seus celulares para filmar, outros abaixaram a cabeça, como se quisessem se proteger do que acabará de ser dito. O juiz sentou-se lentamente em seu assento com os lábios franzidos. Que comédia é essa? Ele rosnou ironicamente. Quem deixou esse garoto entrar? Isso é um tribunal, não um teatro de rua. Mas a criança não se moveu. Ele continuou desta vez mais alto, quase cantando. Se você o condenar hoje, você morrerá amanhã. Você foi avisado. Naquele momento o tom mudou. Ele não era mais apenas uma criança falando. Ele era o mensageiro de um destino implacável. O juiz caiu na gargalhada. Mas soou falso. Era uma risada defensiva, não debochada. Uma risada que soou como uma tampa sendo fechada sobre o medo. Ele olhou ao redor, em busca de apoio, mas até o promotor Denton parecia pálido. É como um sonho, Kingsley disse, forçando um sorriso. Tire essa criança da minha frente. Este tribunal não é um circo. 2 seguranças se aproximaram rapidamente. A criança não ofereceu resistência. Ela está feliz por ter seu caderno azul para uma mulher sentada na primeira fila. Foi Sarah Belmont, o brilhante advogado de Malik. Ela hesitou, mas então pegou o objeto com delicadeza, quase com reverência. Ao abri-lo, descobriu páginas manuscritas, desenhos, símbolos, uma data. A data do dia seguinte. Então a criança se virou calmamente e saiu. Nem mais uma palavra. Nem uma explicação. Apesar da profunda turbulência provocada pela aparição misteriosa da criança e pelo aviso assustador, o julgamento foi retomado da melhor maneira possível. O juiz Kingsley, embora internamente agitado, fez tudo o que pôde para manter a ilusão de controle absoluto sobre o tribunal. Bateu o martelo para restaurar a ordem, exigiu que qualquer testemunha do incidente fosse registrada no registro. Mas a atmosfera havia mudado. O nervosismo pairava sobre eles. Um medo opaco e silencioso surgiu em seus olhos. Até o promotor Denton enxugou a testa várias vezes, algo que nunca fazia. Passaram-se minutos, depois horas. O júri, reunido numa sala próxima, tinha agora em mãos a vida de um homem. Exatamente às 17h42. A porta lateral se abriu. A presidente do júri, uma mulher de terno azul celeste, deu um passo à frente, com o olhar duro, quase resignado. Ela segurava o envelope contendo o veredito. O escrivão recebeu, abriu e entregou ao juiz. O juiz examinou-o rapidamente e endireitou o peito. Seu rosto estava neutro, mas sua mão tremia levemente. O tribunal pede que as partes se levantem para o anúncio do veredito. Um silêncio mortal caiu. O funcionário leu com voz monótona. No caso do estado da Carolina do Norte v. Malik Turner, o júri considera o réu culpado de homicídio de 1º grau. Um tremor percorreu a sala. Alguns engasgaram, outros desviaram o olhar. Sarah Belmont, a advogada de defesa, deu um passo para trás como se tivesse acabado de levar um golpe. Ela cobriu a boca com lágrimas nos olhos. Malik Dele não se moveu. Ele simplesmente fechou os olhos. Sentiu o coração batendo forte no peito, furioso, dolorido. Mas se forçou a permanecer em pé. Ele conhecia aquele sistema. Ele não o deixaria ver sua angústia. Ele não lhes daria sua dignidade. Na primeira fila, Kyla, sua filhinha, virou-se para a mãe. Mãe, eles vão matar o pai? Denise a abraçou com força, o rosto banhado em lágrimas. Nenhuma palavra saiu. O juiz Kingsley, implacável, abriu a boca. Malik Turner, você está condenado à morte. Será executado por injeção letal dentro de 90 dias. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. Ele não demonstrou nenhuma emoção. Sem hesitação. Apenas um olhar vazio e mecânico. Como um homem já preso em uma lógica irreversível. Sarah Belmont quase pulou. Meritíssimo. Solicito que eu apresente imediatamente um pedido de suspensão da execução. Temos novas provas. Uma testemunha, um caderno, um vídeo. Mas Kingsley ignorou com um gesto brusco. Pedido negado. Você recorrerá pelos canais ordinários. Este julgamento está encerrado. E ele saiu da sala com seu manto negro esvoaçando atrás dele, como a sombra da justiça cega. A sala esvaziou-se lentamente num silêncio pesado. Ninguém falou. Até os jornalistas, geralmente ávidos por furos de reportagem, guardaram seus cadernos sem dizer uma palavra. As bancadas se esvaziaram como corações vazios. Só restaram, agarrados às paredes e às consciências, esta frase terrível e profética, ressoando nas mentes como um sino funerário.
Você vai morrer amanhã, naquela noite? O juiz Howard Kingsley jantou sozinho, em sua ampla casa de tijolos vermelhos nos arredores de Charlotte. Sua esposa, Margarida, foram visitar a filha mais velha em Boston por alguns dias para ajudar no nascimento do segundo neto. Howard não reclamou, o silêncio, a ordem, a rotina lhe caíam perfeitamente bem. Sentado em sua poltrona de couro envelhecida com um copo de uísque na mão, ele folheou o jornal local com um leve sorriso de satisfação. O artigo sobre o julgamento de Turner estava na primeira página. Justiça feita. Kingsley profere sentença de morte no caso Granger. O tom era elogioso. Ele foi descrito como firme e imparcial, inabalável na defesa da lei, exatamente a imagem que ele vinha cultivando há 40 anos. Ele largou o jornal, cruzou as pernas e voltou os olhos para a lareira crepitante. As chamas lhe traziam calor e conforto. Tudo parecia calmo. E ainda assim, havia algo estranho no ar naquela noite. Uma sensação de embotamento, como se as próprias paredes estivessem prendendo a respiração. Tem exatamente meia-noite, brisa gelada passou por baixo da porta de seu escritório. Ele estremeceu, franziu a testa. O fogo tremeluziu, como se soprado por um sopro invisível. Ele se levantou lentamente para reacender a lenha. Foi então que olhou para cima ao grande espelho emoldurado em mogno, pendurado na parede acima da lareira. E durante uma fração de segundo, ele viu o menino, parado atrás dele, imóvel, silencioso. Seus olhos brilhavam como duas estrelas opacas, e seus braços pendiam ao lado do corpo, ainda segurando aquele caderno azul. Howard se virou abruptamente. Nada. Pessoa. O quarto estava vazio. Apenas as chamas, o tic-tac do velho relógio e sua própria falta de ar. Ele balançou a cabeça. Uma miragem, certamente. Fadiga. O estresse do julgamento. Ele tentou racionalizar, convencer-se de que estava tudo bem. Mas naquela noite ele dormiu mal. Por volta de 1h37 da manhã. Ele acordou com um sobressalto, encharcado de suor, com o coração batendo forte. Ele tinha acabado de fazer um pesadelo terrível. Ele estava em um tribunal vasto, mas vazio, banhado por uma luz pálida. Os bancos estavam cobertos com lençóis brancos. Não havia júri, nem advogado, nem plateia. Apenas Dele sentado em sua cadeira de juiz, vestido com sua túnica preta, diante de um vazio opressivo. Então voz de criança levantou-se, ecoando contra as paredes de pedra. Você ignorou o aviso. Condenou um homem inocente. Ele queria se levantar, falar, protestar, mas sua boca não abria. Ele estava congelado, preso por uma força invisível. Ao redor dele, relógios pendurados começaram a quebrar um após o outro, como se o próprio tempo estivesse rachando. E todos eles, sem exceção, mostravam a mesma hora, 8h37. O mesmo. De novo. De novo. De novo. Um coro abafado repetia esta hora como um encantamento. 8h37. 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 Ele gritou em seu sonho. E acordei. Mas o mais confuso foi que, em seu quarto, o despertador digital marcava precisamente 8h37. Ele respirou fundo, suando, chateado. Então, percebendo que era apenas uma coincidência, levantou-se lentamente para pegar um copo d'água. Mas quando ele passou pelo espelho do corredor, ele notou algo estranho. E pequeno desenho rabiscou a mão na base do espelho. Não havia nada lá no dia anterior. Ele se inclinou. Era o esboço de uma ampulheta, cuja areia havia sido quase totalmente drenada. E em letras trêmulas de tinta, duas palavras: amanhã, 8h37. Na manhã seguinte, às 8h37 em ponto, conforme anunciado. No grande escritório do tribunal, com painéis de madeira banhado pela luz fraca do amanhecer, o juiz Howard Kingsley desmaiou. Ele estava em pé diante da estante, relendo nervosamente um antigo livro de jurisprudência. Mal havia dormido e sua mente ainda era assombrada pelas visões da noite anterior. Apesar dos esforços para se convencer de que era apenas o resultado do estresse acumulado, um pânico crescente continuava a infiltrar-se na sua consciência. Ele sentiu algo chegando. Tem 8h36 da manhã. Ele levou uma xícara de café aos lábios. Tem 8h37. Suas mãos soltaram a xícara. Ela se espatifou no chão. Suas pernas cederam de repente. Seu corpo desabou pesadamente, sem conseguir gritar. Ele queria pedir socorro, pegar o celular. Mas seus dedos permaneciam paralisados. Seu próprio corpo o havia traído. Um funcionário do tribunal que veio entregar documentos, o encontrou alguns minutos depois. Ele estava de joelhos, tremendo por todo o corpo, com os olhos bem abertos no ambiente, como se tivesse visto algo indizível. Seu rosto estava pálido, encharcado de suor frio.
E ainda assim ele ainda murmurava fracamente as mesmas palavras repetidamente com a voz rouca: ele é inocente. Temos que reabrir o caso. Ele é inocente. Transportado em emergência hospitalar, os médicos ficaram perplexos. Seus sinais vitais estavam instáveis, sua respiração irregular, sua frequência cardíaca caótica. Mas sem lesões, sem vestígios de acidente vascular cerebral, sem sinais de envenenamento não eram detectáveis. Seu cérebro, dizia-se, parecia invadido por medo absoluto. Como se tivesse sofrido um choque psicológico intenso, além de toda a lógica médica. O diagnóstico oficial foi síndrome de sofrimento neuropsiquiátrico agudo de origem inexplicada. Mas nos corredores outra palavra foi sussurrada: punição. Enquanto isso, num pequeno e discreto café no centro da cidade, Sarah Belmont estava sentada sozinha à mesa, com o caderno azul à sua frente. Ela finalmente havia reunido coragem para virar cada página. Lá dentro, ela descobriu uma série de esboço meticuloso, rostos, lugares, cenas de crime. Todos desenhados com uma precisão assustadora. Alguns pareciam retratar momentos nunca antes revelados ao público. Frases enigmáticas pontilhavam as margens: o sangue grita do chão. A sombra não mente, mas a luz é enganada. A mentira usa luvas brancas. Mas o que a fez estremecer foi uma página em particular. Uma lista de nomes. Alguns foram barrados. Outros foram cercados. Entre eles, Walter Granger Markeolovai, ex-sócio de Granger. Um homem recentemente demitido por irregularidades contábeis, cujo desaparecimento do radar era suspeito. Ainda mais perturbador, o caderno continha um diagrama preciso do edifício onde Walter Granger foi morto. E ali em vermelho, um bilhete escrito à mão: câmera desativada, mas não desmontada, nível B2. Ninguém nunca havia mencionado essa câmera. Sarah tomou uma decisão ousada. Ela entregou o caderno a um detetive particular, um ex-policial respeitado, mas marginal, Jeremias Owens. Conhecido por sua integridade e sua total falta de medo. Apesar dos riscos, Owens decidiu investigar. Ele entrou secretamente no porão do prédio da Granger & Sons, sob o pretexto de uma entrevista fictícia com o novo gerente. Em uma sala técnica esquecida, ele encontrou a gravação da famosa câmera esquecida. A marcação de tempo correspondia à hora exata do assassinato. Ele conectou o dispositivo ao laptop e começou a jogar, com a mente já a mil, e o que ele viu confirmou suas piores suspeitas. Malik não estava lá. Mas outro homem, ele, era claramente identificável. Markeolovai. Ele usava um capuz preto, avançou rapidamente com um objeto de metal na mão, uma arma. Alguns segundos depois, flashes de luz, gestos rápidos, então você cantou. Nas mãos dele, na camisa dele, no rosto dele. Olovai olhou rapidamente para a câmera, a que todos achavam que estava quebrada, e saiu correndo. Owens recostou-se na cadeira atordoado. Ele tinha acabado de colocar as mãos em prova irrefutável da inocência de Malik Turner. E ele sabia, ao mesmo tempo, que o que acabará de descobrir iria agitar a cidade, ou até mais. Graças a evidências irrefutáveis coletados por Jeremiah Owens, as gravações esquecidas da câmera, diagramas do caderno, esboços e anotações detalhadas, o Tribunal Superior da Carolina do Norte aceitou excepcionalmente a reabertura do caso Malik Turner. Era sem precedentes, raramente um caso encerrado por uma sentença de morte havia sido reexaminado tão rapidamente. A opinião pública, antes cegada pela imagem midiática do professor que virou assassino, começava a vacilar. A imprensa, ativistas dos direitos civis e até mesmo alguns especialistas jurídicos se uniram em torno de Sarah Belmont, que trabalhou dia e noite para construir um pedido de revisão histórica. Markeolovai foi preso em Savannah, Geórgia, enquanto tentava fugir para a América do Sul com um passaporte falso. Durante sua custódia policial, ele inicialmente negou, mas desmaiou após a divulgação do vídeo da câmera do porão. A máscara caiu. Entre dois soluços, ele contou como Walter Granger, seu ex-parceiro, havia lhe retirado suas ações na empresa por meio de um esquema jurídico perverso. Granger então o ameaçou com ruína, difamação pública e prisão. Num acesso de raiva descontrolada, Olovai o confrontou no estacionamento subterrâneo. Começaram a discutir. Ele não havia premeditado o assassinato, disse ele, mas havia puxado o gatilho. Quanto a Malik Turner, ele era apenas o homem errado na hora errada, um simples transeunte identificado por uma câmera externa mal orientada e por uma impressão digital deixada dias antes, durante uma conferência escolar no prédio Granger. No dia da audiência de anulação da condenação, o quarto 4C estava lotado. Centenas de pessoas compareceram. Anônimos, estudantes, antigos colegas de Malik.
Estranhos que vieram pedir perdão sem dizer uma palavra. Malik Turner, vestido com um terno cinza emprestado por um amigo, entrou algemado, mas ereto. Este seria a última vez que o veríamos assim. Na tela da videoconferência, o rosto do juiz Howard Kingsley apareceu. Ele era irreconhecível. Desde o colapso, ele havia perdido peso. Seu olhar não tinha mais aquela dureza afiada. Ele estava em uma cadeira de rodas, traços tensos, tez pálida. Paralisia parcial do lado direito o impedia de segurar uma caneta ou andar. Ele não estava mais usando sua toga de magistrado. Quando o juiz substituto Deborah Lynch pronunciou solenemente, a condenação de Malik Turner foi anulada. Ele está livre e foi considerado inocente de todas as acusações. Um arrepio percorreu a sala. Alguns aplaudiram. Outros choraram silenciosamente. Malik abaixou a cabeça com os lábios trêmulos, e então se virou para Sarah Belmont. Ela também estava chorando. Na tela, Kingsley, que se acreditava ser feito de pedra, caiu no choro. Lágrimas profundas e confusas. Ele havia arruinado uma vida. 2 vidas. Talvez mais. Ele sussurrou quase inaudivelmente, como se estivesse falando com um ser que ele não podia mais ver. Desculpe. Eli, desculpe. 1 ano depois, um jovem jornalista da Observador de Charlotte, um entusiasta de tribunais, estava explorando arquivos fotográficos para uma série sobre erros judiciais. Ele estava navegando por arquivos digitalizados até que uma fotografia antiga e desbotada chamou sua atenção. Uma foto de imprensa de 2019, mostrando um garotinho negro de olhos brilhantes, segurando um caderno azul marinho nos braços de sua mãe chorando. O nome, escrito na parte inferior: Eli Harper, 9 anos, vítima de um incêndio no bairro South End. O jornalista empalideceu. Era o mesmo rosto, o mesmo olhar, o mesmo caderno. Mas o detalhe mais assustador estava no texto do artigo. Eli Harper morreu em um incêndio em sua casa. Seu pai, Michael Harper, foi considerado culpado de ter provocado o incêndio deliberadamente. Ele proclamou sua inocência até o último suspiro. Morreu na prisão de câncer 2 anos depois. E o juiz neste caso? Howard Kingsley. Ninguém nunca mais viu a criança. Nenhum vestígio. Nenhuma câmera. Como se ele nunca tivesse estado lá. Ou como se ele havia retornado apenas para realizar um último ato de justiça. Quanto a Alison Cartas, aquele que Sarah Belmont entregou às autoridades após a libertação de Malik, foi colocado em um caixa de vidro blindada, exibido hoje em um pequeno museu jurídico da Carolina do Norte, dentro de uma seção chamada Erros de Justiça, Memória, Verdade e Reparação. O caderno azul está lá intocado. Algumas páginas ainda estão indecifradas. Abaixo da janela, uma inscrição gravada: a justiça humana é falível, mas às vezes outra voz se levanta. E ela não pede permissão.